Muitos especialistas da economia, eles falam que as pessoas devem ter um negócio chamado reserva de emergência. O que é isso? A reserva de emergência, na verdade, ela é uma reserva financeira que cubra os seus gastos de 3 a 6 meses. Por exemplo, você tem um gasto mensal de R$ 2.000. Você precisa ter uma reserva de 6 a 12 mil reais. Alguns especialistas recomendam isso para empresários, ter uma reserva de emergência de 12 meses. Então isso daria, se fosse no caso 2.000, daria 24 mil reais. Enfim. E por que eu estou falando a respeito de reserva de emergência? Porque isso é uma coisa que cada cidadão nesse mundo deveria ter. Isso aí deveria ser uma regra. Só que isso não é ensinado nas escolas. Assim como você também não sabe, eu também não sabia. A gente tem que correr atrás dessas informações. Por que eu estou explicando isso? Porque, veja bem, se você tem um consumo de R$ 2.000 por mês, e você tendo uma reserva de emergência de 2.000 por mês, de 3 a 6 meses, que pode ser de 6 a 12 mil reais, e chega um momento de isolamento, como que é o que a gente passou ano passado, vem agora de novo. Então você não pode gastar 2.000, você concorda comigo? Porque tá tudo fechado, você não vai passear, você não come coisas caras em restaurantes. Então de 2.000, poderia cair para 1.500, 1.200. Então aquela reserva que você tinha, que supria de 3 a 6 meses, agora ela aumenta, porque você diminuiu o seu gasto mensal. Então, isso é uma coisa extremamente importante, a questão da reserva de emergência, e você também diminuiu os seus gastos, porque o momento não é de gastação. Então, o que acontece? O que a gente viu? Justamente essas notícias que vocês viram aqui que eu acabei de colocar. Que é a questão assim, eu tô aqui para me ter uma vida melhor, eu vou reformar minha casa. Eu vou beber mais cerveja para controlar minha ansiedade. E nada contra. Cada um com a sua vida. Problema é de você, problema é meu se a gente faz isso aí não tem nada a ver. A questão é que essas questões de reserva de emergência, ela tem que ser feita antes do momento da crise e não no momento. Porque quando você já está dentro da crise, fica muito difícil você correr atrás de uma reserva de emergência. Porque, por exemplo, no caso dessa daqui, fechou tudo. Você vai ganhar dinheiro da onde? Então o que acontece? Você precisa ter feito essa reserva de emergência antes. E, consequentemente, no momento desse de crise, você tem que enxutar as suas despesas. Como que você vai reformar uma casa do fechando? Se você tem dinheiro para fazer a reforma e te sobra dinheiro para te manter, maravilhoso, perfeito. Eu conheço pessoas que reformou a casa no meio da... E tá super bem. E eu valorizo isso. E tá tudo bem. Agora, tem pessoas que fazem isso não tendo R$ 1 no bolso, esperando o salário do mês que vem. Vem uma pandemia como essa, fecha tudo, você faz o quê? Como, por exemplo, igual aconteceu desde o ano passado. Liberou auxílio, teve ação de seguro-desemprego, quebra de contrato, essas coisas. Mas e esse novo fechamento? Que não teve. O auxílio já caiu para, sei lá, 200, 150 reais. Então o que acontece? A pessoa ela não aprende nada com a crise, ela não se prepara para a crise, ela não aprende nada no momento da crise. Aí quando vem um governador e fecha tudo, a culpa é do governador. A culpa é do fulano que não compra vacina, porque tá brigando. Cadê a sua parte? Então é isso que eu falo. A gente não controla a nossa vida, a gente não controla nossas finanças, a gente não controla nada e quer jogar a culpa nos outros. Isso é vitimismo. Isso é vitimismo. Porque não tem cabimento. A pessoa pega o dinheiro, ele gasta tudo, ele não consegue guardar 10%, 5% do salário para uma eventual ocasião, igual está sendo agora. Como que você faz? Se fecha tudo, tem uma crise dessa aí, é muito mais fácil criticar, xingar, falar que é porque tá todo mundo fechando e ninguém paga ninguém, né? Eu não tenho como te pagar a crise aí, ó. Então, isso é se vitimizar jogando a culpa nas pessoas.
E volta a falar, Everton, mas eu não posso construir, não posso reformar. Pode, claro, a vida é sua, normal. O problema é que a pessoa não prepara o mínimo do mínimo para fazer isso. E veja bem, nada tem estabilidade. Olha o que está acontecendo no mundo. Tá fechando tudo de novo. Eu comentei esses dias com um amigo meu, ele falando, quando começou do ano passado, a gente ainda tinha um auxílio, né? Eu fiquei desempregado, mas tinha um auxílio. Mas e agora? Com esse auxílio pequeno, então fica difícil. Mas é muito mais fácil a gente não ter controle nenhum no nosso orçamento mensal, anual, e jogar a culpa em tudo, em todo mundo, menos na pessoa, que ao invés de fazer um caixa antes da crise, não fez. E se fez, no meio de uma crise, faz igual isso que eu mostrei agora aqui a notícia. É reforma, é consumo de bebida, festança. Então, assim, isso que eu falo sobre vitimismo, a gente não assume as nossas responsabilidades, a gente acha que a gente não tem erro. Nada é culpa nossa. Como que não é? Se você ganha, sei lá, um exemplo, vai, 2.000, se você guardar 10% são R$200. São R$2.600 no ano. São 26 mil em 10 anos. As pessoas não param para fazer essa conta. Não param. Uma coisa simples, fácil. Aí você fala, mas eu não consigo guardar 10%. Guarda 5%. Você entendeu? Então é isso que eu falo de vitimismo. As pessoas não param para fazer esses cálculos. Não param para se projetar. Aí quando acontece um negócio desse, fecha, vem pandemia, aí fica bravo, ou reclama que a culpa é do fulano, do ciclano, que aqui fechou, que aqui ninguém paga ninguém. E ninguém vai pagar ninguém mesmo, a turma aproveita. Tem muito nó cego que faz isso. Procurar outra desculpa, isso é vitimismo. Não vai dar certo para essa pessoa, nada. Uma hora vai dar problema, não tem jeito, não tem como prosperar dessa forma. E a gente se vitimizando dessa forma, para financeiro, a gente se vitimiza para tudo, para amizade, para saúde. Eu não posso fazer atividade física por causa disso, daquilo, isso. Então é isso que eu falo sobre vitimismo. Você não aprendeu nada com a crise. Então o que eu quero dizer é assim, o Everton está falando que não pode reformar. Lógico que não. Pode reformar para fazer o que você quiser na sua vida. A questão é, se programe o mínimo para isso. O mínimo. Não é possível a gente ver um momento desse tudo fechando, as pessoas não tendo dinheiro e aumentando reformas e bebida alcoólica. Aí não vou nem entrar na questão de que o cara não consegue controlar a ansiedade, porque a gente sabe que isso é um problema, é difícil mesmo. Mas a pessoa não tem que enxergar essa questão. Porque a pessoa não quer se responsabilizar. E eu fui assim a vida inteira, eu sempre fiz isso também, reclamava. Não, a culpa é não sei do que, a culpa é do outro, é do fulano, e que roubou e o outro que não me paga. Mas a gente não faz o nosso, né? Então a gente precisa parar com esse vitimismo e nos responsabilizar. E nos controlar, que você vai ver que a vida vai dar certo. E tem muitas pessoas que ainda falam assim, mas eu não sei o que é essa reserva de emergência, eu nunca tive esse ensinamento, eu nunca tive essas informações. A escola nunca me ensinou. Mas a escola também nunca me ensinou essas coisas. Essas coisas que são melhorias para nossa vida, a gente tem que correr. A gente tem que correr atrás, não tem jeito. A gente tem que ir atrás. E isso é importante, isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Quando a gente tem o controle. É o que eu sempre falo aqui. A gente tem que ter o controle da nossa vida. Eu coloquei esse vídeo ontem, né, que tem duas dicas que eu deixei como início, né, para poder ter o autocontrole. A gente precisa ter esse controle de falar assim, não, vou buscar o que é melhor para mim. E tendo essas informações, e hoje tá aí, o mundo tá aí para tantas informações boas, e a gente não pode ficar perdendo tempo com essas outras baboseiras, porque depois quando acontece um problema desse aí vai correr atrás, é tarde, é difícil.